bem, vamos começar primeiramente falando sobre a questão da idolatria, mas não no contexto evangélico, e sim, né, como todo evangélico, aquele cristão que muitas das vezes vem até mesmo do conceito católico romano, e todo evangélico, ou pelo menos na sua grande maioria, aponta o dedo para o católico, apostólico romano, os acusando de idolatria. E isso é verdade, né? O católico ele é idólatra, querendo ou não, eles praticam a idolatria, mas nada contra as pessoas, mas contra a atitude dos mesmos. Que inclusive o problema não está não só no católico, o problema está na liderança católica. Mas eu não estou aqui para falar sobre a idolatria deles, mas trazer aqui o aspecto onde que o cristão evangélico, né, o cristão protestante, né, acusa bastante os católicos de serem idólatras. Né, e nós sabemos qual é o conceito de idolatria. E se a gente ficar só nesse conceito de idolatria, na sua etimologia na etimologia da palavra, ela de fato vai condenar sim os católicos e pessoas que praticam, né, têm a mesma prática que eles de serem idólatras. Isso é fato. Agora, então, vamos conceituar aqui primeiro o que seria idolatria, né? E como eu falei, a idolatria ela vem do grego e ela assim a gente pode trazer que é uma veneração de ídolos ou prestar culto a ídolos ou algum objeto, né, como se fossem divindades, como se fossem Deus, né, o Deus, o Todo-Poderoso. Na perspectiva teológica, né, a gente vai ver e entender que a idolatria é uma transgressão ao monoteísmo, pelo fato de nós declararmos, né, que adoramos a um só Deus, a um único Deus e Deus verdadeiro. E isso coloca, como eu posso dizer, algo ou alguém, né, para ser venerado no que deveria ser exclusivamente de Deus, ou seja, troca o foco da adoração. E a palavra idolatria ela vem do grego, no grego se chama eidolatria, composta por eidolon, que significa imagem, e também ídolo. E a segunda palavra é latria, ou latreia, mas no caso, vamos colocar latria mesmo. Né? Isso aí independe da pronúncia do grego. E que significa adoração. Latria ou latreia significa adoração ou serviço. Então, assim, etimologicamente falando, a idolatria é o culto aos ídolos. E o termo grego foi usado pela primeira vez no Novo Testamento e na literatura helenística para condenar práticas religiosas em que as imagens ou objetos eram adorados. Né? Então a origem da história da idolatria ela é antiga e remonta às civilizações pré-históricas, onde tribos e comunidades esculpiam imagens, né, de deuses e espíritos, acreditando que esses objetos possuíam poderes sobrenaturais ou representavam entidades divinas. Na Bíblia, a idolatria ela é condenada explicitamente no Antigo Testamento, né, que a gente vai ver logo mais alguns versículos que vai falar sobre isso, e especialmente no contexto de Israel, né, visto que Israel tem uma religião hoje conhecida como o judaísmo, e essa religião é monoteísta. E o cristianismo ela deriva da religião judaica, né, porque, primeiro, o nosso Senhor é judeu, né, ele nasceu numa nação judaica, né, no contexto judaico. Por isso que hoje nós falamos que a religião cristã ela é judaico-cristã, porque muito nós aprendemos, né, na doutrina dos apóstolos do próprio Cristo, de que a religião, né,
no qual nós vivemos hoje veio dos judeus. Isso é um assunto para uma outra história, mas vamos manter aqui o foco. Então, nesse contexto de Israel, que era chamado a adorar apenas a Deus, na verdade, né? Apenas a Deus, e rejeitar as práticas pagãs de adoração a imagens. Então, a Bíblia ela tem vários e diversos textos que condenam a idolatria, especialmente nos contextos do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, a seguir a gente vai ver aqui que perdão, alguns estão assim, dos textos que vai ser apresentado aqui, a gente vai ver os principais versículos que abordam essa condenação. Então, se os nossos queridos amigos, eu não vou chamar de irmãos porque eles não consideram os protestantes de irmãos, né? São considerados, ou seja, apóstatas, né? Começando ali pela figura de Lutero. Mas o primeiro texto a gente vai ver é em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 5, né? Onde vai estar no contexto dos 10 mandamentos, e Deus ele ordena categoricamente, né? Que geralmente a gente fala que o primeiro e grande mandamento é adorarás o Senhor teu Deus. Não, o primeiro grande mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do céu, né, do que há em cima nos céus, e nem abaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Ou seja, está trazendo aí o conceito, né, de serviço e de adoração. Não te encurvarás, nem as servirás, a eles servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, é um Deus que realmente tem que ter exclusividade. Porque se você adora outra pessoa ou criatura além de Deus, você não precisa nem tomar o lugar dele, mas se você coloca alguém além de Deus, é idolatria. Nós vamos ver também Levítico, capítulo 19, versículo 4, né, que são instruções adicionais sobre evitar a idolatria, que vai dizer assim: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu, o Senhor vosso Deus. E temos também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16, adverte criar, traz uma advertência, né, contra criar imagens de esculturas. E aí a gente vai ver: guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura. E nós vamos ter o Salmo 115, você pode ler depois. Temos também Isaías 44, versículo 9 ao 11, e temos também Jeremias capítulo 10, versículo 14 e 15, e daí são os versículos, né, que dão base contra a idolatria, né, no Antigo Testamento. Agora, os versículos do Novo Testamento 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. A advertência do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. João, capítulo 1 João, capítulo 5, versículo 21, traz uma conclusão com a carta e exortação contra a idolatria, ou contra os ídolos. E João vai dizer o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, esses textos, eles destacam a proibição da idolatria como um dos principais, né, um dos princípios centrais da fé bíblica, enfatizando que o culto e devoção deve ser exclusivamente ao nosso Deus, né,
que em algumas versões vai chamar de Jeová, outras vão chamar de Yahvé, outras versões vão chamar de Javé, ou de Senhor, ou de Yud-Rei, Vav-Rei, né? Vai depender muito aí da versão. Então, a idolatria é vista como uma desvirtuação do relacionamento com o Criador, trazendo uma substituição inadequada que se desvia, na verdade, o fiel do caminho correto, né? Então, e um cristão, no caso, o cristão evangélico, ele pode se tornar idólatra. E é aqui onde é que vamos entrar agora a falar do cristão evangélico, ou seja, da idolatria gospel. Que o evangélico, ele pode ser um idólatra? Ele pode, não deveria, mas ele pode. E ele, como é que o cristão evangélico ele pode se tornar idólatra? É adorando imagem? Não, porque ele condena na idolatria do católico sobre a questão de adorar a imagem, mas onde é que entra a idolatria do crente, né? do cristão evangélico, do cristão protestante? No caso, ele não precisa, né, como falei, não precisa adorar imagens. Mas a idolatria, em um sentido mais amplo, não se limita à adoração de imagens, ou a ídolos, ou prestar culto a ídolos. Ela ocorre sempre que algo ou alguém ocupa o lugar central de uma vida, ou seja, de uma pessoa tomando a posição que deveria ser exclusivamente de Deus. Ou seja, eu não preciso adorar a imagem para ser idólatra. Então, biblicamente, a idolatria inclui tudo aquilo que o coração humano eleva acima de Deus, o que pode envolver, primeiramente, né, amor excessivo ao dinheiro. Ou seja, a palavra de Deus trata o dinheiro como um Deus, né, Mamon. E aí nós vamos ver em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus ele vai dizer o seguinte, ele afirma da seguinte forma, que ninguém pode servir a dois senhores, e que não é possível servir a Deus e às riquezas. Né? Em algumas versões não é possível servir a Deus ou a Mamon. Então, quando o dinheiro, ou seja, o status, o conforto, tornam na vida do crente prioridade e controla as suas decisões, ou seja, ele toma suas decisões baseadas nisso, o dinheiro se torna um ídolo na vida do crente. Então, o crente pode se tornar idólatra por conta do amor ao dinheiro. Segundo, pessoas e relacionamentos, né? Ou seja, às vezes o idólatra pode colocar sua esposa, seu marido, seu filho, ou amigos, né, cônjuges, pode se tornar um Deus na vida da pessoa. Como assim? Eu não adoro. Ou seja, você prefere estar mais com uma pessoa do que com Deus. Você deixa de fazer as coisas para Deus, de prestar um culto, porque você só visa agradar uma outra pessoa que não é Deus. Então a gente pode ver o seguinte, que o cristão evangélico ele coloca as pessoas acima de Deus. Ou seja, Lucas 14, 26 vai ensinar que o amor a Cristo deve ser maior do que a qualquer outro ser humano, aquele que não deixa pai e mãe, aquele que amar o seu filho ou amar qualquer outra pessoa mais do que a Deus não é digno de Cristo. Ou seja, ele está sendo idólatra. Então, outra coisa também, a autossuficiência ou, como podemos dizer, o orgulho. Quando alguém passa a confiar mais em suas habilidades, no seu conhecimento, no seu poder pessoal do que em Deus, essa pessoa se torna autossuficiente, se torna uma pessoa idólatra, infelizmente. Em Provérbios 3, versículo 5, 6, vai dizer assim, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração, sem nos apoiar em nosso próprio entendimento.
a projeção, né, mais um motivo de idolatria para o crente é a projeção da imagem e o reconhecimento. Ou seja, olha só o que eu estou fazendo, eu sou bom nisso aqui, olha só. Né, eu quero os parabéns, eu quero o prêmio, eu quero o status, eu quero o meu lugar reconhecido em algum lugar. Então a busca por reconhecimento, por status, pode se tornar uma forma de idolatria. Né? Você olha para si mesmo e você, ao invés de falar que Jesus citou essa palavra, você com as suas atitudes você vai dizer assim: sem mim nada ninguém pode fazer. Ou seja, eu sou o cara, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Então Paulo ele adverte sobre isso em Gálatas 1:10, que ele vai dizer da seguinte forma: ao dizer que não devemos buscar agradar aos homens, mas a Deus, nós devemos não agradar a nós mesmos nem aos outros, nem sim a Deus. Então, e por fim, né, a própria religião, ou seja, a prática religiosa, também é uma idolatria, porque muitas pessoas veneram a sua religião, né? Ah, eu sou cristão, sou evangélico da igreja, como diz o meu amigo pastor Fernando Galli, né? A igreja, Jesus, vou ali e volto já. E assim, para ele, né, ele faz da igreja, como o católico faz da igreja, um objeto de adoração. Né? Ou seja, ele deve defender o seu ministério e tudo mais, mas ele põe acima de Deus. Ele prefere defender mais a instituição do que o próprio Deus. E ele, né, a gente pode ver que é possível, né, e de forma muito irônica, tornar-se idólatra a praticar isso, ou seja, a sua prática religiosa. Quando isso ocorre, a pessoa confia mais em rituais e no cumprimento mecânico de normas do que no relacionamento genuíno com Deus, né? Então Jesus ele condena a prática religiosa de uma forma assim, é como se você fosse torcer para a sua religião, como se, né, aqueles fanáticos torcem para o time de futebol, que inclusive, né, tem crentes que deixam de assistir culto para assistir o jogo de futebol. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui se é corintiano, flamenguista ou seja o que for. Né? Você pode torcer aí no time aí do Cabrobró do Ceará, um time sem expressão, mas mesmo assim o camarada ele deixa tudo para assistir o jogo. Né? Ou seja, ele é diferente do católico, ou seja, ele está colocando objetos, pessoas, situações, instituições acima de Deus. Então, a Bíblia condena tudo isso. Em essência, qualquer coisa, né, para concluir, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração e na mente de uma pessoa, controlando as suas decisões, afetos, e isso se torna uma idolatria. Então esse conceito ampliado lembra aos cristãos que Deus ele deve ser o centro de nossas vidas, da vida do cristão. E tudo deve ser submetido a Ele para evitar que algo mais se torne maior do que Deus na vida dele, mesmo que sutilmente um ídolo. Então, ficamos por aqui e é isso aí. Então, se esse vídeo se tornou relevante para você, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Mas se não foi relevante para você, né, pode dar um dislike e vida que segue. É isso aí.